Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição de número 7, revista CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, neste trimestre com o tema Corpo, Alma e Espírito. Nosso último trimestre de 2025 tem lições maravilhosas para a nossa edificação espiritual. E a nossa lição tem como assunto os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. O texto áureo está na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A verdade prática nos fala que o cristão sábio e prudente preserva a sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Nossos hinos sugeridos são os de número 192, 525 e 568 da Harpa Cristã. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir neste vídeo. Lembre também de compartilhar essa ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, nos ajudando a espalhar a boa semente aos corações. Nossa leitura bíblica em classe começa com o nosso texto áureo em Filipenses 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Continuamos em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 3. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. A introdução do comentário nos fala que na lição número 5 fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que junto com o espírito inseparável dele, ela, a alma, compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos, que são sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto, esse é o foco da nossa lição. É a parte cognitiva, o aspecto racional da alma. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Nesta lição, estudaremos a respeito dos pensamentos. Primeiro tópico, uma visão introdutória. Primeiro item, a experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Ali, os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, ou seja, Adão e Eva se comunicavam entre si, e também compreensão e governo do homem sobre a criação. Ou seja, lá no Éden, Deus já tinha dado para Adão e Eva a tarefa: dominem sobre a terra, dominem sobre a natureza. Tudo isto é de vocês para administrar. Isso envolve racionalidade e pensamento. E também o seu relacionamento interpessoal entre eles e com o Criador. Tudo isso está na área dos pensamentos, não dos sentimentos. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Então veja que é um quadro bem diferente do que a ciência nos ensina
como se o ser humano fosse bem primitivo lá no seu começo em relação a seus pensamentos, não tivesse uma compreensão, não tivesse uma linguagem. Por outro lado, a Bíblia não dá respaldo para essa tese. A Bíblia mostra que desde o começo o ser humano já era inteligente, foi criado por Deus com racionalidade. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Quando Adão e Eva pecaram, Eva pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Ou seja, todos dois não pecaram por causa de sentimentos, mas por causa de pensamentos errados. Segundo item, conceito e origens. Pensamentos são processos mentais, constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, imagens e sons. Tudo isso se manifesta no nosso órgão chamado cérebro, repleto de células chamadas de neurônios. Agora nós estamos começando a aprender como funcionam esses processos mentais. Então esses pensamentos, imagens, eles se manifestam fisicamente como correntes elétricas entre essas células e também trocas de substâncias químicas. No entanto, isso é apenas a manifestação exterior de algo que é mais interior, que começa lá na parte imaterial do ser, ou seja, na nossa alma. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, ou seja, fatores biológicos, fatores psicológicos, fatores espirituais, ou então de fatores externos, ambientais, experiências do cotidiano. Ou seja, o que nós vivenciamos com os nossos sentidos, eles geram pensamentos. E por outro lado, aquilo que está dentro do nosso ser, dentro da nossa alma, também gera pensamentos. E tudo isso pode ser uma combinação desses fatores. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os. Terceiro item: características dos pensamentos. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, cenários simples ou complexos, cenários neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou ruins, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais, ou seja, o que nós enxergamos, o que nós cheiramos, o que nós sentimos com o nosso tato, com a nossa audição. A mente cria a partir de conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como olhos, ouvidos, boca, mão e nariz. Por isso, abster-se de toda a aparência do mal ou de toda a forma do mal é essencial, porque toda forma de mal que existe no mundo, estamos rodeados do mal, isso pode contaminar nossos pensamentos. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Desses conteúdos, podem surgir gravíssimos pecados, como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicências. Cabe a nós abortar o ciclo pecaminoso. Sim, porque nós estamos rodeados de pecado e o pecado, ele tão de perto nos rodeia que ele quer nos influenciar a cometermos mais pecado. Segundo tópico, a gestão dos pensamentos. Primeiro item, imperativo ético e espiritual. A Epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos ou emoções. Não sem razão tem entre seus epípetos, ou seja, seus rótulos, ela é chamada de Epístola da Alegria, um sentimento, uma emoção. Mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos, como é o nosso textuário. Nela, na carta aos Filipenses, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Ao usar o pronome indefinido tudo no nosso versículo base, Filipenses 4:8, o apóstolo abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor.
Se formos passar esse crivo pela maioria dos nossos pensamentos, boa parte deles com certeza não se encaixará nisso daí. O uso do imperativo pensai, quando ele afirma em Filipenses 4:8, nisso pensai, pensem nisso, indica tratar-se de uma conduta ativa, é uma ordem, não é algo passivo. É assumir o controle do pensamento mental. É não se deixar seduzir ou conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. Já ouviu isso? Esse rótulo, essa expressão muito comum hoje em dia, pensamentos intrusivos. Como é que nós temos gerenciado os nossos pensamentos? Temos realmente usado os nossos pensamentos para aquilo que é edificante à nossa vida e à dos outros? Segundo item, acima da técnica. Em nossos dias há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. Os coaches estão aí com seus canais na internet, seus programas televisivos, ensinando às pessoas o segredo do sucesso através dos pensamentos. Tudo isso são estratégias de valor relativo, que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar além das circunstâncias temporais, através de percepção e discernimento espiritual, com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comuns a toda a humanidade. Além de encher nosso coração de esperança, esperança essa que não traz confusão, a visão celestial infinitamente superior nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior, essa vida efêmera, passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. Portanto, esse pensamento que a Bíblia Sagrada quer colocar para nós não é simplesmente um pensamento positivo. Vai muito além disso. É muito mais do que pensar coisas boas, pensar coisas luminosas, brilhantes. O que a Bíblia quer é que a nossa mente seja totalmente diferente da mente carnal que todos geralmente possuem. Terceiro item, recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. Essa disciplina, ou seja, disciplina de ler a Bíblia, não só ler, mas meditar, traz profunda edificação e firmeza espiritual. Meditar é refletir, é pensar de maneira detida. Muitos cristãos, abrindo aqui um parênteses, eles leem a Bíblia, conhecem a Bíblia, às vezes decorada, mas não meditam no que ela diz. É muito comum nas nossas ministrações, quando explicamos determinados textos bíblicos, ao final dela nós temos uma ou outra pessoa que nos procuram ao final do culto e dizem: olha, pregador, eu nunca tinha pensado que esse texto bíblico, que esse exemplo da Bíblia tivesse esse significado tão profundo. Então veja que tudo isso é porque muitos cristãos não meditam. Retomando aqui a lição, exige o emprego da vontade. Então meditar não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão. É algo que envolve o seu querer. Eu quero meditar na palavra de Deus. Produz sentimentos elevados, como amor e alegria e paz pelas verdades apreendidas. Ou seja, nós ficamos não somente contentes por descobrir nos textos da Bíblia, nos exemplos da Bíblia Sagrada, nas profecias que ela tem, não só de descobrir coisas que a gente não tinha parado para analisar, coisas novas, mas essas coisas novas nos enchem de alegria, nos enchem de esperança, nos enchem também de abundante sabedoria e correta direção. Item 4. Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais na nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em nossos dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Vejamos aqui este exemplo em Marcos 6,31. E ele, ou seja, Jesus, disse aos seus discípulos: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Aqui nesse texto, vemos Jesus chamando os seus discípulos para dar uma pausa no corre-corre que eles estavam vivendo, no cotidiano agitado de ministrações, de ensinos, de milagres. Isso estava saturando os discípulos. Então Jesus os retira dessa rotina e os leva para descansar. Onde?
em Betânia. Há tempo para todo propósito, diz Eclesiastes 3:1. É tempo de estar em Jerusalém, fazendo a obra, pregando, fazendo milagres, mas também tempo de ir para Betânia. O que significa isso? Betânia era uma pequena cidade próxima a Jerusalém, caminho de mais ou menos 1 dia de viagem, 1 a 2 dias de viagem a pé, e que lá havia uma família que era amiga de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Para lá, Jesus costumava ir com seus discípulos para descansar das agitações daqueles dias. Terceiro tópico: a batalha na arena dos pensamentos. Primeiro item: influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar o nosso coração, ou seja, a nossa mente, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejos e decisões. Na versão bíblica Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Provérbios 4:23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ainda em Efésios capítulo 6, nós vemos que ao descrever a armadura de Deus para o cristão, o primeiro item que aparece é o capacete da salvação. O capacete da salvação, portanto, é para proteger a nossa mente. De nada adiantará a couraça da justiça, os pés na preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, se a nossa mente estiver corrompida. Se o capacete da salvação não proteger os nossos pensamentos, se os nossos pensamentos não forem ditados e limitados pela salvação e pela sã doutrina. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. E ambos tiveram fins trágicos, como lemos em João 13, Mateus 27 e Atos capítulo 5. Veja, portanto, que tanto Judas quanto Ananias são pessoas que viveram com Jesus, conviveram com Jesus, conheciam a sã doutrina, mas deixaram que seus maus pensamentos tomassem conta da sua vida e ditassem suas ações, que acabaram os levando ao fim trágico, à perdição. Segundo item: cuidados práticos. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Primeiro, não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo, que produzem complexos de inferioridade ou superioridade. Devemos nos ver em nossa medida certa, sabendo que somos melhores do que muitos, mas piores do que muitos também. Sabendo que temos nossas limitações, falhas, erros, pecados. Então tudo isso devemos ter diante de nós, não nos vermos mais ou menos do que realmente somos. Outra coisa: purificar a mente dos maus pensamentos, vigiar contra a mentira e todo tipo de engano. Podemos comparar a nossa mente, abrindo aqui um parênteses, como se fosse uma casa, que precisa ser todo o tempo limpa e feita manutenção para que não fique bagunçada, suja, destruída. Nossos pensamentos precisam todo o tempo passar por crivos, por seleções e abandonarmos totalmente aqueles pensamentos que não edificam a nossa vida espiritual. Terceiro, livrar-se da intoxicação. O excesso de informações, principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Outro, focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui. Temos que lembrar que nossa mente é limitada. Não temos condição de processar todas as informações. Então devemos ter o foco naquilo que realmente é bom e agradável a Deus. E por último, construir relacionamentos saudáveis. Afinal, o mundo está cheio de relacionamentos tóxicos, temos que evitar eles. Contendas verbais geram pensamentos aflitivos, perturbam a mente, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. Concluindo a nossa lição, para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com a sua vontade, como lemos em Romanos 12, versículo 2. Chegamos então ao final da nossa lição número 7.
os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. E na sua escola dominical, na sua congregação local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. E querendo abençoar o nosso trabalho, pode usar a chave Pix que está na descrição deste vídeo. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo